Cineclube no ar e hoje com o filme Os Impressionistas. É inspirado numa minissérie da BBC que conta a história de artistas franceses que reinventaram a arte do século XIX. E olha, eu vou te contar um negócio. Eu assisti e me senti realmente dentro de cada obra registrada no filme. Tenho certeza que você vai sentir o mesmo. E agora, vamos de debate. Encontro vocês já já. Está entrando no ar mais uma vez o programa Cineclube Unifor. Cineclube é um espaço para a gente pensar o cinema e pensar a partir do cinema. Hoje a gente tem uma sessão muito especial, faz parte da mostra Ayrton Queiroz, a mostra que dialoga com a exposição Ayrton Queiroz, a exposição do acervo do chanceler, e é um prazer muito grande estar aqui. A gente hoje vai falar sobre Os Impressionistas. É uma série da BBC, The Impressionists, que fala sobre essa confraria de artistas que mudaram a arte, a maneira da gente ver o mundo e da gente ver a pintura na metade do século XIX. Bom, prazer muito grande estar aqui com a gente debatendo. A gente tem 3 convidados muito especiais, a professora Ana Cavalcante, a professora Fernanda Bruno, o professor Osmar Gonçalves, né? A Ana e a Fernanda, né, vieram do Rio para prestigiar a gente, agradecemos muito a presença, né? Bom, a Ana é do Departamento de Artes, né, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da pós-graduação. A Fernanda é professora do Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação da UFRJ e o Osmar é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UFC, né? Então, a gente vai bater esse papo aqui sobre os impressionistas, mas é legal já de cara falar que a gente tem várias perspectivas, né? Então, a Ana vem da arte, né? A Fernanda vem da comunicação e da psicologia e o Osmar também da comunicação. A ideia é um bate-papo, né? Queria deixar vocês todos bem à vontade para a gente poder simplesmente conversar, né? Do que o filme instigou, né, a gente. Eu vou pedir para a Fernanda começar, né? Contar para a gente qual é a visão dela e o que ela pretende pensar junto com a gente a partir desse filme. Bom, então, muito obrigado. Bom debate para todo mundo. Boa tarde. Quero agradecer também, evidentemente, o convite. Um prazer estar aqui, não só com o Márcio, que é um colega e amigo de longa data, mas com a Ana, com o Osmar. Eu tive a oportunidade de ver a exposição, né? E agora também o filme. Quem não viu ainda a exposição, eu super recomendo. E acho que, sobretudo agora, né, depois do filme, acho que vai fazer o maior sentido para ir naquela parte da influência estrangeira, chama-se assim, né? Pois bem, então, o que eu vou começar a levantar aqui uma bola para vocês, né, não vem, como o Márcio próprio falou, tanto do campo da arte, né, mas vem daquilo que está um pouco no pano de fundo do filme, né? O filme coloca na frente da cena, né, os artistas, os quadros, né, o movimento impressionista, e eu vou estar falando aqui de um pouco do que se passa ao redor, né, por baixo, atravessando, né, a vida e o momento histórico desses artistas, que é uma série de mudanças que reconfiguram o modelo de visão e até o sentido do que se define como sendo o sujeito perceptivo. O olho, que antes, no modelo anterior, aí quando eu falo modelo anterior dentro da história clássica da psicologia da percepção ou do sujeito, do observador, o modelo anterior, o melhor representante, eu acho, desse modelo é o filósofo René Descartes, né? Para quem o olho era nada mais do que um meio neutro, transitivo, por onde passavam as impressões, mas a percepção mesma não se dava no olho.
ela se dava no cógito, na razão, né? Numa interioridade pensante e racional, que percebia o mundo como um espelho límpido, claro, distinto, um quadro acadêmico, né? Da idade acadêmica da pintura. Tanto que a figura ótica, a tecnologia que para o Descartes melhor ilustrava esse processo era a câmara escura. Muitos pintores usavam a câmara escura olhando não para o mundo, tá certo? Mas olhando para a imagem que a câmara escura reproduz do mundo, porque era muito mais nítido, né? Produzia uma cena muito mais clara. E o que faz a psicologia da percepção, mas não só a psicologia da percepção, vários outros dispositivos ópticos que estão sendo inventados ou popularizados nesse mesmo momento, como a própria fotografia, em alguma medida, mas o estereoscópio, uma série de outros brinquedinhos, cujos nomes são esquisitos, taumatópio, zootrópio, etc. Eles vão fazer algo que e uma série de experimentos também da psicofisiologia da percepção, que vão dizer o seguinte, olha só, o que interessa agora para a gente não é a representação clara e distinta desse objeto que está do lado de fora da câmera. Eu quero saber o que se passa nesse encontro do olho com o mundo e o que se passa nessa espessura que é o corpo percebendo o mundo, mas aí já fora da câmera, né, da câmara escura. E aí um dos estudos, por exemplo, que é inspirado no tratado do Goethe de cores, né, são os estudos da pós-imagem, que aparece, que tem uma remissão quando Monet fala para o repórter, o que você vê, o que você vê? O que importa, ele chega na ideia do impressionismo quando ele está de olho fechado e ele, se todos nós olharmos agora, né, para uma fonte de luz ou para uma cor qualquer e fecharmos o olho, né, a gente vai perceber uma série de formas e cores que estão onde? Não estão no mundo, né, não estão numa espécie de intelecto desencarnado, e estão nessa espessura opaca, meio misteriosa, ou nesse encontro. Então, completando o que a Fernanda iniciou aqui, hoje em dia, se abre uma exposição com os impressionistas, faz filas enormes. Então, assim, é um contraste muito grande, a aceitação popular que eles têm hoje, desse período inicial que é representado aí no filme. E a gente aceita muito bem, hoje em dia, essa vibração, né, essa forma deles irem fragmentando a pincelada, e você vê a marca do pintor na tela. Mas tem uma outra parte que eu gostaria de comentar com vocês. Quem esteve aqui ontem assistindo o filme do Leonilson, logo no início do filme aparecia assim, ficção, verdade, realidade, ficção. E eu não sei se vocês repararam, no início desse vem assim, it's a true story. It's not a true story. Também é uma ficção, porque na verdade, assim, claro, ele baseou-se nos documentos, a gente vê referências assim, que como eu tenho essa minha formação é a história da arte, então eu reconheço várias partes que eles colocam na boca dos artistas que estão em cartas ou artigos dos críticos e tal. Mas é claro que esses críticos, essa rede, isso eu acho que é muito verdade, assim, que os artistas, eles conseguiram se produzir por conta dessa sociabilidade entre eles, que isso aparece também na história do Leonilson, que a gente viu ontem, essa rede de artistas que estão ali se interagindo, então acho que isso está muito fiel no filme. Agora, por outro lado, existem as histórias que vão sendo contadas pelos críticos para apresentá-los. Então, os jornalistas, a imprensa, vai ser um grande fator nesse momento. A gente está em plena mudança de sistema de artes. Antes era o salão, realmente assim, um artista que não passasse pelo salão não ia ser bem sucedido. E aí, nesse 1860, 1870, o mercado de arte está se constituindo independente do salão. Curioso, porque é uma crítica que os frankfurtianos vão fazer depois com a indústria cultural, né? A arte está se vendendo, só que a discussão já começa, né, bem antes. O sistema mudou. É outro sistema de arte que está entrando ali, e realmente há esse estranhamento enorme. Depois, de repente, em 1900, quando tem a grande exposição universal, tem uma sala para os impressionistas. Então, assim, em pouco tempo, eles viram a glória da arte francesa, sendo que em 1900 ainda há muitos críticos e tal, mas eles já entraram para a história. Então, primeiramente, queria agradecer, acho que é uma grande oportunidade estar aqui
E, assim, também acho que gostaria de levantar algumas questões, eu acho que isso é mais uma conversa. Eu sou professor lá do programa de comunicação, mas a minha pesquisa é muito ligada à fotografia, né? A Fernanda já citou aqui um pouco da câmera obscura e tal, e posteriormente a fotografia. Normalmente, na história da arte, a gente pensa como que a fotografia ela influenciou esse movimento impressionista, mas no sentido que eu acho um pouco rasteiro, né? Como a gente sabe que a fotografia ela tem essa capacidade de produzir uma imagem realista, né? Pelo próprio princípio da câmera obscura que a Fernanda trouxe aqui. E normalmente se pensa essa guinada do impressionismo como uma tentativa de ocupar novos territórios, né? Outras formas de representação que a fotografia se ocupou. Mas eu acho que essa é uma visão um pouco rasteira, né? Eu acho que a fotografia ela interfere sim nesse movimento, mas até por outros aspectos, né? Eu diria, por exemplo, essa saída mesmo do estúdio, né? O filme bate nessa tecla. Aliás, quando o repórter chega e pergunta para ele, você sempre pintou fora do estúdio? Ele falou, nós inventamos isso, né? E ao longo eu vi o que vocês vão ver amanhã, né? Achei muito bacana. Ele bate nessa tecla a importância que é e que foi para o pintor sair do estúdio, né? E isso é algo que, em certa medida, a fotografia caminhou concomitantemente, né? Obviamente, a fotografia ela não permitiu sempre essa saída do estúdio, isso demorou um certo tempo, mas nesse momento, já em 1860, 50, você já tinha uma sensibilidade que permitia aos fotógrafos trabalharem na rua e trabalharem fora do estúdio. Eu acho que a grande revolução ela está muito ligada a esse movimento, né? Porque quando eles saem do estúdio, é uma saída não só de um espaço físico, mas é uma saída simbólica também. É você deixar o que é a pintura clássica, é você deixar de lado certos temas que a pintura de estúdio colocava, né? Eles falam aí o tempo todo, essa é a Olímpia moderna, né? O Manet vai dizer, né? A gente não quer pintar, eu não sou Deus, não quero pintar querubins, não quero pintar a Grécia antiga ou Roma, eu quero pintar o real. É até engraçado que num filme sobre o impressionismo, o tempo todo eles falam o salão dos realistas. O que você vê, né? O Monet pergunta ao Renoir, né? Eu vejo a vida real na minha frente, eu quero pintar os temas reais. Essa saída do estúdio, eu acho que é algo que não foi ainda exatamente estudado como deveria. E esse movimento é uma quebra, volto a dizer, não só com espaço de realização, mas com espaço simbólico também. Queria só dar uma provocada antes, né, voltar a palavra e também abrir para quem quiser. Só uma curiosidade, né, essa ideia do instante relevante, importante do Cartier-Bresson. Uma coisa é um instante na fotografia em que você pega a máquina e aperta o botão, né? Agora, outra coisa é curioso, quando, né, o Claude Monet acordando de manhã e tendo que correr, porque ele tem que pintar um quadro inteiro, né, antes que o sol, né, surja, né? Quer dizer, o processo de produção da pintura é muito mais complicado, né? E a história do instante fica muito mais comprometida, né? Não, sem dúvida, né? Por isso que eu disse, eu acho difícil você pensar em relações de causa e efeito muito esquemáticas. E é isso que a gente vê um pouco numa certa história da arte, né? Agora, o que é interessante pensar é como que uma certa estética do instante se tornou possível naquele momento. E pensar isso sem problematizar a fotografia. E depois o cinema. Né? Então, porque você falou isso, eu me lembrei totalmente de Baudelaire. Que ele fala, a modernidade tem uma parte do eterno e uma parte do fugidio. Né? E a desconhecida que ele encontra na rua, e o poema para desconhecido, que é essa sensação da cidade em que você passa por uma pessoa que você nunca mais vai ver. Exatamente. Né? Tem uma outra coisa que eu acho muito curiosa, que aparece mais no Manet do que nos outros impressionistas, pelo menos no filme. Até que porque Manet não seria completamente ele não se integrou, de né? fato. Que é também essa, primeiro, a coisa de pintar, que está claramente na Olímpia, né? No caso, é a mulher comum, né? E ali é mais do que comum, porque a Olímpia é uma prostituta, assim, né? Uma mulher vulgar, né? E o homem comum, né? O homem comum representado ali e o personagem olhando para fora do quadro, né? Olhando assim, olhando para a gente, né? Requisitando do observador
um posicionamento, né, que não é antes aquele posicionamento que é quase que olhar através de uma janela, voyeur. Um voyeur. É um outro tipo de posicionamento, seja porque está olhando para você mesmo e aí você, com o seu corpo, a materialidade do seu corpo como espectador aparece, assim como um quadro vira um quadro e não mais uma janela transparente para o mundo, né? Em alguns nos personagens do Manet tem essa coisa do olhar, está sempre olhando, né? Do Déjeuner-sur-l'Herbe, a figura que é maravilhoso aquele quadro, né? Aquela mulher pelada no meio da cidade, né? Ali, né? Olhando para o espectador. A Olímpia também olha muito diretamente e está olhando para o seu cliente, né? Assim, né? Mais do que o espectador. Né? E essa ideia de que não é um nu, né? É uma mulher pelada, completamente diferente. É uma pelada, né? Uma pelada, exatamente. E o outro, no caso do Monet, e o Monet que está na exposição, que é a impressão do sol nascente? Não, uma casa sob rosas. Na exposição aqui. Isso, e que você precisa realmente, corporalmente, se colocar, não tem aquela posição universal, digamos assim, do espectador. Você precisa corporalmente se situar para ver a casa sob as rosas. Você viu esse quadro? É impressionante, assim, porque não é todo, né? Assim, mas nesse especialmente, que também é uma série, eu acho. Não sei, isso aí você sabe. Só um outro parêntese sobre o Manet, sobre a Olímpia e sobre o Déjeuner-sur-l'Herbe. Nos dois casos, ele faz referência a renascentistas. Então, assim, o Manet é diferente dos... Porque a Olímpia é a Vênus do Tiziano. Ele mesmo diz, o Tiziano colocou um cachorrinho, eu vou colocar o gato. E quando você coloca as duas imagens lado a lado, elas têm a mesma composição. E o Manet tinha feito uma cópia da Vênus do Tiziano. Então, assim, e no Déjeuner-sur-l'Herbe ele vai usar um negócio de Rafael. Isso, Então, assim, ele quer entrar na história da arte e trazendo aqueles mestres antigos para o tempo atual. É o tempo atual, sim, mas é também a história da arte. Sim. Ele está na encruzilhada, né? Eu queria saber, então, assim, o que eles queriam, né? Eles queriam agradar, eles queriam vender, eles queriam, né, o sucesso. Por exemplo, no Manet isso é muito claro, né? Ele quer ser aceito pelo salão. Mas o resto, dá para traçar um perfil, assim? Eles queriam ser Sex Pistols mesmo ou eles queriam ser reconhecidos? Eles admiravam pintores também. O Turner, que era um inglês. Eles não são assim... Eles não se percebem como totalmente novos. Eles têm referências tem pintores anteriores a eles que estavam usando também esses efeitos atmosféricos. Agora, eu não sei exatamente. Acho que por ter um grupo, eu acho que eles conseguiram ir levando isso. Mas eu digo assim, adiante, porque existe por um lado, né? Vocês falaram muito bem, está mudando a sensibilidade, a maneira das pessoas perceberem, né? Por outro lado, existe também um conservadorismo do próprio público, né? O Olímpia, por exemplo, não é. Hoje é engraçado, né? A gente fala é uma obra-prima, né? Mas entendendo dentro do contexto, aquilo ali era uma ofensa, era uma coisa... E não era assim, é feio, né? Não é uma discussão estética, é uma discussão do caráter moral, né? Aquilo ali eu não quero ver, né? Como eles falam mesmo, muita gente tem, né, amantes e cortesãs. Outra coisa é mostrar, né? Ainda bem que eu não trouxe a minha esposa aqui. Muito complicado. Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa, perguntar. Eu achei interessante, né? Talvez da gente fazer uma costura um pouco do que foi o filme de ontem, do que foi o filme de hoje, como é que era o artista do século passado, né? Como é que é o artista desse século, né? O que tinha, eu fiquei pensando muito assim, o que tinha de diferente, o que tinha de parecido na história do Leonilson, né? Por exemplo, né? Essa história de não ter o estúdio, né, de pintar fora. O Leonilson era um cara que ele andava com um caderninho e um lápis de cor e aquarela dentro de uma sacola, e ele ia andando e, de repente, quando você via, ele fazia um desenho, ele fazia um trabalho. A gente muitas vezes tem dificuldade de catalogar, de saber aonde será que ele fez esse trabalho, porque ele fazia no bonde, ele fazia no avião, ele fazia... Então, tinha toda uma dificuldade de localização também, né? E eu achei interessante assim, tentar fazer esses paralelos, sabe? Eu não sei depois como é que vai se desenvolver os outros filmes,
Mas eu achei legal pensar um pouquinho nesse sentido. E é engraçado essa ideia dos impressionistas terem virado clássicos, né? Acho que também vale a pena comentar isso, né? Porque eles estão brigando com o Van Gogh, então, né? Nem é impressionista, mas é o exemplo máximo disso, né? De alguém que rompe as estruturas e quebra Cézanne, tudo hoje virou clássico, né? Isso tudo entrou para a história da arte como referência, né? Eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão de que isso que a gente chama de modernismo visual ou uma modernidade visual, eu acho que teve que a ruptura maior, eu acho que, assim, que na verdade, se você considera toda a história da arte, nem vale, mas a ruptura, eu acho, para o modelo que estava posto anteriormente, que era muito forte, né? Os códigos eram muito restritos. O que eu acho mais interessante, sobretudo assim, do meu ponto de vista, é pensar as questões de temporalidade. Como é que a questão do instante, do efêmero, se torna importante simultaneamente para os fotógrafos, e aí a gente vem com a cronofotografia depois, né? O Muybridge, o Murray, né? Tudo que vai gerar o cinema depois, eles também estão nessa linha de pensamento de valorizar o instante, de valorizar o efêmero, com efeitos diferentes, né? Aí eu lembro que a Fernanda comentou da própria experiência da pessoa na cidade, né, e da velocidade do trem. Então também as pessoas estão vivendo essa efemeridade no seu dia a dia. No dia a dia. Uma coisa interessante de eu comentar é que quando o Museu d'Orsay, né, lá em Paris, abre, em 1986, se eu não me engano, mas é na década de 80, houve um rebuliço que um monte de gente reclamou. Como assim colocar Cabanel e Gérôme no mesmo museu com os impressionistas? Então, é na década de 80 que volta a ter um olhar, olha só, mas isso fez parte também da história da arte. Para a gente entender bem a Revolução Impressionista, a gente tem que ter esses quadros à vista. Então, é interessante como depois já passa um tempo e você... Porque tem um momento que eles são os vitoriosos. Eles ganharam a batalha. Essa batalha que eles estavam lutando, eles foram vitoriosos. Eles venderam horrores para os americanos. Quando os franceses perceberam, já tinha um monte de quadro impressionista nos Estados Unidos, que eles se lamentaram horrores. O mercado francês era muito mais conservador. E também alemães compraram bastante. O início deles foi vendendo para os Estados Unidos e a Alemanha. E mais tarde, então, eles vão ser os grandes vitoriosos, e a grande glória da arte francesa. Os franceses, de repente, percebem isso. E os outros são a vergonha total. E aí, depois, nos anos 80, começa a ver assim, olha só, também faz parte da nossa história. E também tem uma coisa interessante. Como esse século XIX é complexo, é assim, é uma diversidade de coisas. Dentro do salão existia muita coisa diferente. Então, assim, essa ideia, na historinha que se conta, é sempre o salão uma coisa unitária e fechada e o impressionismo é o diferente. Mas, na verdade, dentro do salão, eles diziam que era uma Babel, que era uma coisa impossível de você aprender e era muito criticado, mesmo pelos críticos conservadores, que achavam que a arte francesa estava em decadência. Eu acho que uma ideia de mundo diferente é uma ideia de arte diferente também, né? Porque, por exemplo, as vanguardas ainda não foram assimiladas, né? Ainda hoje vai ter gente que vai olhar para aquilo e vai dizer, não é arte, né? Por outro lado, o filho da Fernanda não aguenta ver a arte parada. Mas o paradigma hegemônico, eu acho que... Para ver não é bom. Eu acho que o paradigma hegemônico ainda é arte renascentista, né? Quando você pensa em não? Será? Já mudou? Né? Não, Porque acho que é impressionismo. Já virou impressionismo, né? São as filas mais volumosas, assim, então coisa impressionante. E eu acho que tem uma diferença depois com os artistas contemporâneos dos artistas chamados modernos. Porque tem toda uma historinha que se conta da arte moderna que vai chegar na abstração. Né? Então, começa lá com os impressionistas e quer até chegar na abstração. Aí, de repente, nos anos 60, volta a figuração. E aí, de repente, hoje, os artistas, o mundo é o material da arte. Você pode fazer arte com tudo que está aqui à sua volta. Se eu quiser, eu pego aqui, parará, e vou criar a minha obra a partir das matérias do mundo. Então, acho que teve essas rupturas, mas, ao mesmo tempo, uma grande liberdade de você ser artista. Não é você ser pintor, escultor ou gravador. Você é o artista com a matéria que te está ali na frente, com a tua vida. Né? A vida do Leonilson vira matéria para a arte dele. E toca a gente. Eu acho que, assim, quando é uma arte verdadeira, aquilo vai... Você cria uma fagulha ali que o público... Vai acontecer também porque tem alguém percebendo aquilo. E eu acho que os primeiros a perceberem são os artistas amigos. Os outros amigos que percebem que tem uma coisa ali bacana e aquilo vai se tornando essa rede e depois isso acaba atingindo todo mundo, né? Eu acho que
Ou não, todo mundo não, porque nem todo mundo. Queria agradecer muito a presença de todos, Osmar, Fernanda, Ana. Queria lembrar, aproveitando esse gancho aqui do final, né, da onde a gente começou, que é a exposição, né? A exposição é um excelente exemplo disso que a Ana acabou de falar, né? Você vai primeiro ver o clássico, começa bem antes do impressionismo, né? Começa lá na arte clássica, representação típica e tal, passa pelos impressionistas e termina, né, nos contemporâneos, que é justamente essa ideia da materialidade. Está muito claro isso, né? Uma arte que sai da tela, né? Deixa de ser só pintura ou só escultura e vira, né, matéria mesmo, né? Objeto, coisa, enfim, né? Os contemporâneos aqui estão também muito bem representados, né, com essa coisa da materialidade. Bom, sobre isso a gente vai poder falar em 2 outras ocasiões, né, em que a gente vai estar discutindo o processo criativo da arte contemporânea. Amanhã a gente termina os impressionistas, né, agora já com toda essa conversa aqui na cabeça, né, para a gente poder ver o final da história, né, de outra perspectiva. Gente, obrigado demais. A gente agradece. Obrigado a todos. E o programa vai ficando por aqui. Mas para participar é bem fácil. É só vir toda quinta-feira, 1h30 da tarde, na sala A da Videoteca da Unifor, que fica no 2º piso do Centro de Convivências. E não esquece de seguir o Cineclube nas redes sociais, principalmente no Facebook. É Cineclube Unifor. Até o próximo programa. Tchau!